A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 22, que diz: Vocês, porém, sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado do Pai. Nós estamos falando ainda dentro do capítulo 2, e a partir do versículo 19, nós vamos ver o elogio de Timóteo, e Epafrodito, os mensageiros de Paulo junto aos Filipenses. E Paulo, ele começa dizendo: espero no Senhor Jesus enviar-lhe brevemente Timóteo, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Então Paulo está informando aqui, dizendo aos Filipenses que ele iria enviar Timóteo, para ali estar com eles. Ele diz no versículo 20: não tem ninguém que, como ele, tenha sincero cuidado por vocês, pois todos buscam seus próprios interesses, não o de Jesus Cristo. Então, Paulo está falando aqui da dedicação do jovem Timóteo, de que ele é uma pessoa que ele era sincero realmente em demonstrar o seu amor para com os irmãos, para com a obra de Deus. E Paulo disse que não tinha ninguém que pudesse enviar, ali para estar com eles, mas pois todos estavam buscando os seus próprios interesses. Então, a maioria das pessoas, hoje, muitos estão preocupados, estão buscando os seus próprios interesses e não têm, se interessado, muitas das vezes, até mesmo pelas coisas da obra de Cristo. Paulo lhe observa que a maioria dos crentes está demasiadamente preocupado com a sua própria necessidade para dedicar algum tempo à obra de Cristo. Não deixe que seus compromissos e preocupações o impeçam de oferecer amor e serviços cristãos às outras pessoas. Muitas das vezes a pessoa está tão preocupada com a sua própria vida que não consegue olhar, não consegue, cooperar, com a obra de Cristo. Não tem muitas das vezes tempo, não consegue, tem o seu tempo roubado, e isso é uma estratégia do inimigo quando ele ocupa, as pessoas de uma forma que a pessoa não tem tempo, quando é chamado, quando vê que realmente sabe que tem uma necessidade, tem algo assim que precisa ser feito, mesmo na obra do Senhor, mas não faz porque até mesmo está muito ocupado. Então, Paulo ele vai ver que Timóteo ele está nessa situação, ele está ali se colocando à disposição da obra, que você também venha se colocar à disposição do Senhor. Nós buscamos o reino dos céus e a sua justiça, a justiça de Deus, as demais coisas elas são acrescentadas na nossa vida. Não é no muito trabalhar, se envolver, e não tem como, nós precisamos cuidar, da nossa vida espiritual, precisamos cuidar também da profissional, da nossa família, mas sem a vida, sem buscar o Senhor, sem estar realmente em constante ligação com o Senhor, nós acabamos se perdendo, ou um lado vai roubar mais o tempo do outro. 23, ele vai dizer, versículo 22, e vocês, porém, sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado do Pai. Então, Timóteo, ele trabalhou do lado de Paulo, e ali, ao trabalhar, ele foi treinado, podemos dizer assim, por Paulo. Assim como o trabalhador experiente, ele é habilidoso, treina um aprendiz. Paulo estava preparando Timóteo para dar prosseguimento ao ministério em sua ausência. A quem você está preparando para que a obra de Deus tenha continuidade? Isso é uma pergunta, e é importante, porque um líder ele forma outro líder.
Paulo ele não estava abraçando ali, se impondo como o dono, como aquele que tinha que começar nele e terminar nele. De maneira nenhuma. Paulo ele vai dar oportunidade a Timóteo, e vai preparar Timóteo para dar prosseguimento na obra do ministério. E esse prosseguimento não quer dizer, que Timóteo ele tinha que ser igual, a Paulo. Mas Timóteo, como um jovem, como alguém mais dedicado, alguém que estava iniciando, ele vai ser desenvolvido, vai aprender, como Jesus ensinou. E o Paulo ele aprendeu com Jesus e ele vai ensinar também da forma que ele aprendeu. Então, nós olhamos no versículo 23, que ele diz: portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação. Então, o Paulo está dizendo: eu vou enviar Timóteo, e aqui eu estou para ser julgado, vou ser julgado, e o veredito que tiver aqui, o que te vier, eu vou estar mandando Timóteo para poder informar vocês o que aconteceu aqui no julgamento, o que realmente foi decidido, porque Paulo estava preso, como nós falamos anteriormente. Então, isso ele preso por anunciar Cristo. Então, ele está dizendo aos Filipenses que assim que ele soubesse a decisão do tribunal, ele enviaria notícia por Timóteo. Mas ele disse ainda, lá no capítulo 1, versículo 21 ao 26, Paulo ele disse que estava pronto para aceitar o que lhe acontecesse. A preocupação essa de Paulo. Versículo 24, 23. Portanto, é ele quem espero enviar. Tão logo me certifique da minha situação. Confio no Senhor, que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiros que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Então, Epafrodito, ele foi um homem, uns dizem que ele era um ancião, mas foi um homem que veio de Filipos, trazendo uma oferta, dada pelos filipenses para ajudar a Paulo, que foi entregue a Paulo. Em seguida, ele retornou, levando a carta de agradecimento de Paulo. Então, Epafrodito ele pode ter sido esse ancião de Filipos, que adoeceu enquanto estava com Paulo. Ele voltou à sua casa assim que se recuperou. E esse nome Epafrodito só é mencionado aqui na carta de Filipenses. Esse homem, ele é um homem que vem e se chegar a Paulo trazendo essa oferta, mas ele fica doente no decorrer desse período e ele não consegue retornar para Filipe. E Paulo vai escrever, ele tem saudade de vocês, está angustiado por ficarem sabendo, e vocês estão angustiados por ficar sabendo que ele estava doente. De fato ficou doente e quase morreu. Deus, porém, teve misericórdia dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então, aquele homem ele fica doente, vamos dizer, na sua viagem missionária, de cumprir ali uma missão. Ele, pela misericórdia de Deus, ele foi curado. E Paulo ele diz, se ele tivesse morrido, mas também o Senhor teve misericórdia de mim também, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza, que era a morte, de Epafrodito. Aí Paulo diz no 28, por isso logo o enviarei, para que quando ouvirem novamente, fiquem alegres, e eu fique menos preocupado. Então, Paulo queria que ele retornasse, ao convívio ali
dos irmãos em Filipos, e ali ele vai estar retornando. E no versículo 29, a palavra diz: peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este. Paulo ensinando aqui a honrar, honrar aqueles que estão em eminência, aqueles que estão fazendo a obra do Senhor. Um homem que se dedicou, como nós falamos anteriormente, ele pode ter sido um ancião, um homem que se dedicou, que não olhou para a sua dificuldade, não olhou para a sua idade, não olhou para nada, às vezes está enfermo, mas ele vai, e Paulo diz, quando chegar aí, recebam com grande alegria e homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. Olha a importância, desses dois últimos versículos desse capítulo 2 de Filipenses. Nós vamos ver que o mundo ele exalta aqueles que são inteligentes, belos, ricos e poderosos. Que espécie de pessoa a igreja deveria homenagear? Tem muita gente encantada com essas pessoas, com esses perfis, muitos cristãos exaltando tantos pregadores aí fora, exaltando música, ficando admirado, sendo fã muitas das vezes de tantas pessoas, tantas músicas, tantas coisas que se tem por aí, tantas luzes que acabam encantando as pessoas. Mas como igreja de Cristo, que tipo de pessoa nós temos homenageado? Será que temos dado importância àquele irmãozinho que está pregando, aquele irmãozinho que está ali, muitas vezes humilde, mas se dedicando, agradecendo, honrando? Paulo ele indica que devemos honrar aqueles que dão sua vida por amor a Cristo e que vão a lugar onde nunca poderemos ir. Atualmente, nossos missionários fazem isso por nós e exercem o ministério em lugares onde não podem estar. Então, como igreja do Senhor, quem nós temos honrado? Como nós estamos colocando? Será que os epafroditos eles têm sido reconhecidos? Pense nisso nesse dia. Pense nisso, porque muitas das vezes tem pessoas que não estão dispostas a morrer por causa de Cristo. A gente vê hoje a maioria das pessoas, quando melhora, tem uma situação, principalmente no nosso meio evangélico. Sai do Brasil, sai do meio do local onde estava inserido, não quer saber mais da comunidade, não quer saber mais de cooperar mais com a igreja, saem das suas igrejas, vão para outras. Então, entenda que o Senhor ele tem chamado homens que realmente estão dispostos a morrer em prol do Evangelho. Então, que nesse dia você pense nessa palavra e responda para você mesmo: você está disposto a morrer por causa de Cristo? O Espírito Santo de Deus fale mais no teu coração nesse dia.